Olá, alunos, tudo bem? Hoje vamos começar a aula de corrente elétrica e motor elétrico. Corrente elétrica, inicialmente, a gente vai lembrar lá do movimento dos elétrons dentro de um condutor, tá? A corrente elétrica designa o movimento ordenado de cargas elétricas, partículas eletrizadas chamadas de íon ou elétrons dentro de um sistema condutor. Elétrons são partículas que fazem parte do átomo, giram ao redor do núcleo atômico e possuem massa menor que a dos prótons e nêutrons. Íons são átomos que perderam ou ganharam elétrons em razão de reações. Eles se classificam em ânions e cátions. Ânion, átomo que recebe elétrons e fica carregado positivamente. Cátion, átomo que perde elétrons e adquire carga positiva. Só para relembrar, tudo bem? Os elétrons vêm lá do conceito de átomos, são eles que orbitam o núcleo, que é formado pelos prótons e os nêutrons. E os íons, eles vêm lá das reações químicas, tá bom, pessoal? Então, os íons é mais para química, mas a gente acaba utilizando um pouquinho essa definição. Esse sistema apresenta uma diferença de potencial elétrico. Então, vamos lá. A corrente elétrica é um sistema que apresenta uma diferença de potencial elétrico ou tensão elétrica. Para início, podemos pensar que DDP, que é a diferença de potencial elétrico, DDP, esse é o nome da sigla, é o sentido do maior para o menor, ou que tem mais para o que tem menos. É lá os elétrons, tipo, os elétrons estão no lugar que tem muitos elétrons, eles vão se movimentar para um lugar que tem menos elétron. Pensa numa mangueira d'água. A água sempre está indo do sentido da onde tem mais água para onde não tem água, onde tem menos água. Então, vamos fazer uma analogia. Os elétrons são a água dentro da mangueira, então os elétrons estão correndo do maior para o menor. A corrente elétrica que transita nos resistores pode transformar energia elétrica em energia térmica. Vamos lá. Corrente elétrica são a movimentação dos elétrons. Tudo bem até aí? Resistores são materiais que apresentam uma resistência para a corrente elétrica. Ah, mas o que seria essa resistência? Eles dificultam os elétrons de se movimentarem dentro dos condutores. Resistores podem transformar energia elétrica em energia térmica. Energia térmica significa que vem lá da movimentação de pequenas partículas, num fenômeno conhecido como efeito Joule. Então a gente tem, por exemplo, um material que ele vai dificultar os elétrons se movimentarem. A hora que ele dificulta os elétrons se movimentarem, eles vão ter que fazer mais força para se movimentarem. E aí, nesse sentido, eles vão começar a se bater uns com os outros e vão ter uma dificuldade maior, eles começam a liberar calor, ou seja, aumenta a temperatura. E aí é onde a gente apresenta a resistência do chuveiro, que ela nada mais é do que um resistor que apresenta dificuldade para a corrente elétrica poder passar. E sim, pessoal, a corrente elétrica está passando ali dentro do resistor, a água entra em contato com o resistor, mas não dá choque na gente, tá bom? Observe que o sentido da corrente elétrica é caracterizado de duas maneiras. Uma delas é a corrente elétrica real, ou seja, aquela que possui o sentido do movimento dos elétrons, e a outra maneira é a corrente elétrica convencional, cujo sentido é contrário ao movimento dos elétrons e é marcada pelo movimento das cargas elétricas positivas. Ou seja, o real é onde vai do negativo para o positivo, como está aqui o desenho aqui. E o convencional a gente adota que vai do mais para o menos, porque é mais fácil vocês lembrarem de tipo, tudo que tem mais vai tudo para onde tem menos. Se a gente for pegar o conceito lá da teoria do elétron, no começo, tudo significa que as coisas são reais. A gente está trabalhando a física real ali, não adotando nada de diferente. Então é onde vai do polo negativo para o polo positivo. Porém, para fazer mais sentido para as pessoas, para terem um esclarecimento melhor, adota-se a corrente, o sentido convencional da corrente, a convenção que se faz, que vai do maior para o menor, ou seja, do polo positivo para o polo negativo. Condutores elétricos. Tá, a gente falou que a corrente elétrica ela vai conduzir os elétrons dentro dos condutores elétricos. Mas o que são os condutores elétricos? Os condutores elétricos são materiais que permitem a movimentação dos elétrons, ou seja, primeira característica, tem que permitir a movimentação dos elétrons, ou seja, a passagem da corrente elétrica. O material é considerado um condutor elétrico dependendo da diferença de potencial ao qual ele está submetido. Se ele tiver uma alta diferença de potencial, beleza, ele é um condutor. Até se ele tiver uma pequena diferença de potencial, ele ainda é um condutor. Se ele não tiver nenhuma diferença de potencial, então ele não é condutor. Os melhores condutores elétricos são os metais.
Por outro lado, os materiais que dificultam a movimentação dos elétrons são chamados de isolantes, tá bom? São exemplos a madeira, o plástico e o papel. Você toma choque se você pegar o papel e encostar num fio? Não. Na madeira também não, e nem no plástico. Porém, vale lembrar que o papel e a madeira, eles se estiverem molhados, ou seja, eles encharcam, eles absorvem a água para o seu núcleo. Se vocês encostarem ele molhados ou úmidos em algum condutor, algum lugar que tem corrente elétrica, sim, a corrente elétrica eles acabam virando um condutor. O plástico já é um pouquinho mais porque a água não consegue adentrar dentro dele. A água fica somente na superfície dele e às vezes acaba não conseguindo, mas mesmo assim, se estiver molhado, aí a coisa vira condutor. Há 3 tipos de condutores. Sólidos, caracterizado pelo movimento dos elétrons livres. Líquidos, movimentos de cargas positivas e negativas. E os gasosos, movimentos de cátions e ânions. Lembra que a gente falou lá em química? Geralmente em química vocês estudam muito os gases, o hidrogênio, o oxigênio, o hélio. Esses gases aí você tem que trabalhar com os cátions e ânions, que faz mais sentido para a química do que você ficar trabalhando com os elétrons. Você trabalha com os elétrons e com os prótons, mas faz mais sentido falar de cátions e ânions, tá? Porque aí você enxuga mais a teoria em pequenas palavras. Tudo bem? Tipos de corrente elétrica. A gente tem 2 tipos de corrente elétrica, tá bom? A gente tem o sentido do movimento das cargas e agora a gente tem os tipos de corrente elétrica. Corrente elétrica contínua, chamado por CC. Possui sentido e intensidade constante, ou seja, apresenta diferença de potencial contínua, gerada por pilhas e baterias. Sabe aquela pilha que você comprou no mercado? Ela é uma corrente contínua, tá bom? Ela é CC. Ela não varia a corrente elétrica nela, a não ser que ela acabe a pilha. E a hora que acabar a carga da pilha, não tem mais corrente elétrica, tá bom? Corrente elétrica alternada, CA. Possui sentido e intensidades variados, ou seja, apresenta diferença de potencial DDP alternada gerada pelas usinas. Por quê? Porque tem hora que as usinas geram muito, tem hora que as usinas geram menos, e tem hora que a usina gera positivo, e tem hora que a usina gera negativo. Então, ele está alternando as coisas. Aqui tem uma imagem aqui abaixo chamada de Direct Current, corrente direta, e Alternating Current, ou seja, corrente alternada, tá bom? A única coisa do inglês é que ele traz o DC e o AC. No caso, o DC é o nosso CC e o nosso CA é o nosso AC, tá bom? Vocês podem ver ali, no DC, ó, as cargas estão o tempo todo se movimentando num único sentido. No AC, você não trabalha mais com uma pilha bonitinha, você trabalha com um negócio que é uma fonte. Esses símbolozinhos aqui é uma fonte, no nosso produtor de tensão. Tem hora que ele sai de cima e vai para baixo, tem hora que ele sai de baixo e vai para cima, tá bom? Porque ele alterna as coisas dentro dele. Intensidade da corrente elétrica. Tá, a gente viu a corrente elétrica, a gente viu o sentido delas, viu que ela tem 2 tipos de corrente elétrica. Agora, como que a gente vai calcular essa intensidade? Porque às vezes a corrente elétrica pode ser alta, às vezes ela pode ser carga, pode ser baixa. E quem que manda nela? A intensidade da corrente elétrica, representada pela letra I, designa a quantidade de carga elétrica. Quantidade de carga elétrica é a letra Q, que atravessa um condutor em um determinado intervalo de tempo. Intervalo de tempo, ΔT. No sistema internacional, sua unidade de medida é o ampere. Tá? O ampere vem lá por causa do cara que descobriu a existência da corrente elétrica. Tá? E sim, é ampere com esse E aí com sentido contrário. Sim, sendo calculado através da seguinte expressão. I é igual a Q dividido por ΔT. Ou seja, a corrente elétrica é igual à quantidade de carga dividido pelo intervalo de tempo. Onde aqui embaixo a gente tem QI, a intensidade da corrente elétrica é em ampere, a quantidade de cargas é em coulomb e o intervalo de tempo é em segundos. Tá bom? Observe que o intervalo de tempo ele tem um delta, significa que é sempre o mais para o menos se existirem 2 intervalos de tempo. Se existir só um intervalo de tempo, é esse o único que vai direto na fórmula. Aí, vou passar 2 exercícios para vocês. Vou deixar aqui no vídeo o Ondawell, de Londrina, Universidade Estadual de Londrina, no Paraná. Pela seção reta de um condutor de eletricidade, passam 12,0 coulombs a cada minuto. Nesse condutor, a intensidade da corrente elétrica em amperes é igual a
Aí ele dá as alternativas para a gente. E o nosso segundo é uma corrente elétrica de intensidade igual a 5 A percorre um fio condutor. Determine o valor da carga que passa através dessa seção transversal em 1 minuto. Esses dois exercícios eu vou resolver eles num exercício separado, porque num vídeo separado, porque eu tenho que usar uma mesinha aqui, tá bom, pessoal? Muito obrigado. Agora temos um motor elétrico, desculpa. Os motores elétricos funcionam através da associação dos efeitos da eletricidade e do magnetismo. A corrente elétrica que atravessa um condutor cria um campo magnético ao entorno desse polaridade idêntica ao de um ímã natural. Ou seja, você tem um motorzinho, ele está trabalhando, ele vai criar uma polaridade igual de um ímã, tá bom? Quero dizer que os polos magnéticos de um ímã artificial obedecem aos mesmos princípios dos polos de um ímã natural. Um artificial seria aquele provocado por motores. Ou também a gente pode produzir um ímã elétrico, aí no caso, aí vem de outra coisinha. Para que o motor elétrico funcione, é necessária a presença de campos magnéticos que se oponham ao longo do tempo. Um dos campos é criado por um ímã e o outro por uma corrente elétrica percorrendo um condutor. Aí a gente tem aqui um desenho, você tem um ímã permanente, tem dois ímãs permanentes, um pedaço no norte e um pedaço do sul. Aí você tem uma armadurinha, essa armadurinha seria a bobina, tá bom? Um comutador, que é aquele que fica fazendo ela girar, e a escova para produzir os elétrons para poder passar pela bobina, no caso. Nesse estudo, vamos considerar os motores de corrente contínua. Embora sejam mais antigos e caros, são bastante fáceis de explicar do que os motores de corrente alternada. Tá bom? Corrente alternada é mais o funcionamento de usinas hidrelétricas. Quando uma espira, fio enrolado, no caso eu falei bobina, uma espira, fio enrolado e percorrido por corrente elétrica encontra-se imersa em um campo magnético, ela fica submetida a uma força magnética que tende a fazê-la girar. A força sobre a espira resulta da interação dos campos magnéticos do ímã e da própria espira. É o casinho do desenho. Você tem os elétrons aí de rosinha, que estão passando pela espira, e aí você tem dois ímãs. Aí o que acontece? Um ímã vai interferir no campo elétrico produzido pela corrente elétrica no condutor, na espira. Tá bom? Só, pessoal, aqui mais uma coisa. A gente não vai estudar o porquê que se criam tudo pelo motivo de faltar tempo pra gente ficar produzindo, vendo muito conteúdo em pouco tempo. Então semana que vem, esse daqui foi o conteúdo do segundo bimestre. Semana que vem eu já vou trazer o vídeo, no final dessa semana eu já vou trazer o vídeo do terceiro bimestre para vocês. Então fiquem atentos, tá bom? Resolvam os dois, eu vou fazer os dois exercícios com vocês, vou passar dois exercícios extra para vocês e tentem vocês fazerem, tá? O que eu vou fazer? Vou pegar os mesmos exercícios, só vou alterar os números. Então, tentem vocês fazerem para dar um pouco de esperança pra gente. Um abração, tudo de bom para vocês, pessoal. Tchau, tchau.